auxiliando. Vendo o celular. Então, irmãos, o que eu estava falando? Nós vamos começar falando sobre o livro de Gênesis. E no livro de Gênesis começa a história cristã, começa a história de Deus conosco. E só que ao falar de Gênesis eu vou falar de uma forma panorâmica, porque Gênesis tem muitos temas, Gênesis fala de muitas realidades. Tá ótimo, excelente. Gênesis fala de muitas realidades, então eu quero começar falando sobre o panorama de Gênesis. Nós já oramos e eu quero indicar já de início esse livro para vocês, se vocês quiserem aprender mais sobre o livro de Gênesis. Não sei se está dando para ver direitinho aí. Panorama do Antigo Testamento da editora Vida Nova. É uma maçaroca de livro, é gostosinho, mas ele vai te dar uma compreensão histórica, cultural, ideológica, porque a Bíblia, ela se aplica aos nossos dias, mas ela foi escrita num tempo específico. A Bíblia foi escrita num tempo específico. Então a gente precisa ter essa compreensão do texto dentro do seu contexto. Então, nós vamos falar sobre panorama. E eu quero começar aqui com vocês falando sobre o que seria panorama. Panorama é uma palavra do grego que ela é dividida em duas partes. Eu não sei escrever, gente. Estou aprendendo a escrever. Me ajuda. Panorama. São duas palavras. Órama, que é com H, tudo bem, mas aqui não vamos colocar o H por causa da palavra. E pan. O que significa panorama? Pan vem de todo. Total. Se você não pegou caneta, papel, pegue caneta, pegue papel, porque aqui a gente vai aprender esses dias, irmão. E órama é vista em conjunto. Então, para nós vermos o panorama de Gênesis, nós vamos ter um olhar, nós vamos ampliar a nossa visão acerca do livro de Gênesis, o livro do começo, o livro do princípio. E como eu disse, Gênesis vem dessa ideia, né? O nome Gênesis, não sei se você sabe, mas ele só foi dado posteriormente, por causa da primeira palavra que começa o livro, que é Bereshit. Talvez se você conhece aí Kátia Silene, você conhece essa palavra. Bereshit, que significa no começo, ou no princípio. Vê os comentários aí, amor. Vê se você está conseguindo ler. Amor, isso que eu ia falar com você. Você Estão chega achando mais pequeno? perto. Não, tô achando que tá. Eu estou achando que tá longe, ó. Ah, tá. Ah, o quadro. Chega mais perto. Chega mais perto, né? Mas aí vai cortar se chegar mais perto. Vê agora como ficou. Tem que esperar porque tem o delay. Tudo bem, tem um delay. Gente, a gente está ajustando aqui, é assim mesmo. Vê agora se já ajustou. Pode ir falando. Ah, tá. Posso ir falando? Ah, então tá bom. Estou tomando café junto com vocês. Seguinte. A palavra Gênesis, o livro de Gênesis, ele foi posteriormente dado esse nome de Gênesis. Então deixa eu chegar mais para cá aqui, virar acima. Ele foi posteriormente dado esse nome de Gênesis. Por quê? Ele falava do livro do começo, o livro do início. Então, inicialmente, ele não tinha esse nome, não tinha um nome. Eram pergaminhos que, quando foram coletados lá no final ali do último século antes de Cristo, não sei se você sabe, mas o cânon do Antigo Testamento, ele só fechou em aproximadamente 70 depois de Cristo. Ou seja, enquanto o cânon do Novo Testamento estava sendo escrito, os livros do Novo Testamento estavam sendo escritos, o Concílio de Jâmnia, ó, cânon. Você sabe o que é cânon? Do AT. 70 DC.
Concílio de Jâmnia. O que isso muda, Gessé? Para mim, seguinte, até aqui, irmãos, até aqui não se tinham quais livros eram ditos inspirados por Deus, quais livros eram aqueles separados pelos homens de Deus que estudavam a Bíblia, né, pelos pais da igreja, pelos primeiros, as pessoas que aprenderam com os apóstolos, quais livros seriam aqueles que estariam dentro do que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Então, a partir de 70 depois de Cristo, nós tivemos então esse concílio que foi determinante para a história da igreja. A partir do concílio de Jâmnia, nós tivemos a ideia, né, da Bíblia que nós temos hoje, que fechou depois com o cânon do Novo Testamento. Mas deixa eu continuar aqui em Gênesis. Então, por causa da primeira palavra do livro de Gênesis, nós vamos ver essas palavras. Por causa da primeira palavra, esse livro foi nomeado assim, Gênesis. E Gênesis, deixa eu dar uma limpeza aqui se você já escreveu. Que eu gosto de quadro. Quadro me ajuda a eu pensar, me ajuda a estruturar, me ajuda isso aí. Espero que te ajude também. Por causa disso, Bereshit, por causa da palavra Bereshit, colocaram o nome do primeiro livro da Bíblia de Gênesis. E esse livro, ele também é o primeiro livro da Torá. O que é a Torá? A Torá é o Pentateuco, os livros mosaicos que dão origem à Bíblia judaica, podemos dizer assim. O judaísmo existe hoje, está entre as 3 maiores religiões do mundo, monoteístas, religiões monoteístas. As principais religiões monoteístas é cristianismo, judaísmo e islamismo. E nós vamos falar do que é monoteísmo lá na frente, nós chegaremos nessa parte. Mas o Gênesis compõe o primeiro livro do Pentateuco. O que é o Pentateuco? 5 primeiros livros da Bíblia. E eles são chamados de livros mosaicos. Por quê? Foram escritos por Moisés. Aí muita gente começa, mas Moisés não cita Moisés em Gênesis 1, não cita Moisés em Gênesis 2. Na verdade, no livro de Gênesis, Moisés não é citado. Como assim Moisés escreveu? Aí a gente vai chegar nisso aí também. Porque nós cremos que a Bíblia, ela foi soprada, ela foi inspirada por Deus. E nós vamos chegar nisso aí. No final do livro de Gênesis isso vai ficar muito claro. Então eu quero caminhar com você com calma, porque eu quero que a gente perceba esses detalhes, aparentes detalhes que estão aqui. Então Gênesis fala de começo, princípio, princípio. Deu para entender esse início? Gênesis, primeiro livro do Pentateuco. O que é o Pentateuco? Uma sequência de 5 livros, 5 primeiros livros da Bíblia, de origem mosaica, escritos por Moisés. Esses 5 livros compõem a Torá, que é a Bíblia judaica. Então o judaísmo utiliza parte da Bíblia que nós utilizamos. E para a gente entender Gênesis, a gente precisa entender que o Gênesis ele está inserido num período histórico. E uma das maiores dificuldades para a gente falar de Gênesis é localizar Gênesis na história cronológica. Então a gente vai trabalhar com períodos aproximados, com aproximação, porque a gente não tem o período exato, a gente não consegue ter o período exato. Então a gente vai trabalhar com aproximação. E para a gente compreender Gênesis, vocês estão aí comigo? Vocês estão escrevendo? Vocês estão aprendendo? Já aprendeu alguma coisa hoje?
Eu creio que essa aula hoje vai ser bem clara, bem objetiva, para a gente compreender o básico, para a gente conseguir caminhar nos próximos domingos. Está aí comigo, né? Vou apagar aqui. Já entendeu onde Gênesis se localiza? Por que Gênesis se chama Gênesis? Por causa do primeiro livro da Bíblia, que é a primeira palavra descrita no original bíblico, no hebraico, que é Bereshit. Você deve saber que quando eu falar o original aqui, eu estou falando sempre do hebraico. Porque o Antigo Testamento, ele foi escrito no hebraico clássico. E já o Novo no grego clássico, no grego koiné. Então eu vou falar que quando eu falar de línguas originais, eu estou falando do hebraico clássico. Então acredito que isso aqui está bem claro. Abaixo do Moisés não aparece nada, tá? A parte do Moisés não aparece aqui. E aqui apareceu. Sim. Aqui em cima aparece? Então abaixa um pouquinho. Mas eu vou cortar sua cabeça. Ah, corta minha cabeça? Já tá cortando. Ah, tá. Tem que ficar assim, ó. Então tá bom. Vou aqui até Moisés. Deixa Moisés aqui como parâmetro. O S. Faz uma linha. Pronto. Então estamos falando de Gênesis. Aqui em cima não cortou nada, né? Então tá ótimo. Para entendermos Gênesis, vamos entender os períodos do Antigo Testamento, porque desses dois períodos do Antigo Testamento estão inseridos dentro desse livro. O Antigo Testamento, ele é composto por 9 períodos. Está aí comigo? Período das origens, que vai de Gênesis 1 a Gênesis 12. O período dos patriarcas, que vai de Gênesis 12 a Gênesis 50. O período do Êxodo, que compreende os outros livros do Pentateuco. Período do Êxodo compreende Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, os outros 4 livros, vou colocar só a abreviatura aqui. Está meio torto, né? Vocês estão vendo que eu estou escrevendo de lado? DT aqui não é diante do trono. Deuteronômio. Quarto período, conquista. Compreende o livro de Josué, que vai falar da conquista da terra prometida. Aí aqui, eu vou citar os livros até aqui, porque aqui são muitos livros. Então vai ficar difícil para a gente, né? Então você está até aqui. Depois da conquista vem o período dos juízes, que compreende o livro de Juízes e Ruth. Aí aqui, reino unido, reino dividido, reino cativo e retorno, que é o retorno do exílio. Reino cativo até dá para falar, porque só são 2 profetas, que é Ezequiel e Daniel. São chamados de profetas do exílio. Então compreende o livro de Lamentações aqui também, né? Que Lamentações de Jeremias. Estou confundindo as coisas, aleluia. Né? Ezequiel e Daniel são os profetas aqui do 8º período. Gente, isso aqui é o 8º período.
Dá para entender mais ou menos? Aqui retorno, nono período. Retorno do exílio, que é Esdras, Neemias e alguns outros livros. Mas o que está no nosso foco são esses dois períodos aqui, Origens e Patriarcas, porque ambos compreendem o livro de Gênesis. Então, até o capítulo 12 do livro de Gênesis está a parte das origens, o período do Antigo Testamento chamado de Origens. E a partir do capítulo 12, começa ali a história de Abraão, que ele é o primeiro, Abrão, né, que vai ter seu nome mudado para Abraão, ele é o primeiro dos patriarcas. Então, nosso estudo vai compreender esses dois períodos, o período das origens e o período dos patriarcas. Beber um café aqui que a voz está... De manhã tem que fazer exercício para a voz. Certo? Não sei se vocês estão anotando, mas se vocês quiserem, posteriormente eu posso passar isso para vocês. Eu tenho todo esse material e eu posso passar para vocês. Caso vocês queiram também, eu tenho uma cronologia do livro de Gênesis. Então vem descrevendo basicamente todo o livro. É como se fosse isso mesmo, um sumário do livro. Eu não sei, né, muito como falar, mas a descrição, no capítulo 1, o que acontece? Capítulo 2, e enquadrando esses dois períodos dentro, enquadrando os patriarcas, tudo certinho, bem claro, eu posso passar para vocês, tá bom? Então vou apagar aqui de baixo para cima, embora o de baixo eu falei por último, mas porque o que a gente precisa focar é nesses dois primeiros períodos. O período das origens e o período dos patriarcas. E para começar, eu vou falar do período das origens. Então vou até apagar os patriarcas aqui também. Vou falar desse primeiro período aqui. Apagar tudo, fica mais fácil. Gênesis 1 a 12. E a época, essa é uma coisa muito difícil de falar. A época que compreende esses períodos. Porque se você procurar, você vai ver muita divergência. Você vai ver pessoas que acreditam que tem muito mais tempo do que isso. Mas eu vou aqui dentro da Bíblia de estudo que eu utilizo, dentro dos melhores materiais de estudo que eu aprendi e que eu utilizei, né, e eu aprendi com eles, então eu vou utilizar eles, mas lembrando que é uma datação aproximada. Então é aproximadamente entre 4.800 a 2000 AC, antes de Cristo. Então a duração, é lógico, vão ser 2.800 anos. A duração dessa época das origens. O que mais? Os personagens principais. Isso aqui a gente precisa focar. Por quê? Existem muitos personagens no livro de Gênesis. Muitos. E os patriarcas, não só os patriarcas são principais, porque a história dele envolve outros personagens. Assim será também nesse período das origens. Então os personagens principais são alguns. Vocês estão aí? Não sei que eu não estou vendo. Fala comigo. Compartilha aí. Faz alguma coisa. Mexe a mão. Não sei o que vocês estão fazendo. Toma café. Adão,
Eva. Tudo meio torto assim, para, né, mostrar que eu estou aqui no improviso. Basicamente, o que nós vamos começar falando hoje é sobre esse período, o período das origens, que compreende aproximadamente 2.800 anos. Gente, lembrando que é bem aproximado, porque se você olhar, vão ter bíblias que vão falar que começou em 5.000 AC, 6.000 AC. Já vi aqui 4.200 AC. Você vê aí a diferença de praticamente 1.000 anos. Ou seja, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, igual a eleição. A gente não sabe exatamente aqui. Mas, baseado na idade deles, baseado em algumas coisas que são os escritos, como foram achados e várias coisas, várias informações, nós chegamos a esse consenso. Muitos teólogos, nós não, né? Eu estou me incluindo, muitos teólogos chegaram a esse consenso. E eu uso essa data. Como aqui varia bastante, alguns falam 5.000 AC, outros falam 2.200 AC, perdão, uns falam 5.000, outros falam 4.200, tem essa diferença aí de 800 anos. Alguns você vai ver aqui 2.200, até 2.200 AC, até 1.750 antes de Cristo. Então vai ter essa diferenciação aí. A gente não sabe o período exato. E quando entra em Gênesis que fica gostoso demais, porque é a cronologia que pega. Não tem uma coisa muito certa. E esses são os personagens principais que nós vamos abordar nesse período. Os personagens principais, a época, a duração, dos patriarcas, não vou falar agora, porque nós não vamos entrar agora. Então vou focar nesse primeiro período. Está aí comigo, né? Queridos, nós vamos ler a Bíblia agora. Você gosta de ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Porque como a gente vai falar da Bíblia sem ler a Bíblia? Porque isso aqui são estudos. Mas agora nós vamos falar e ler a Bíblia Sagrada. Olha que coisa forte. A gente estuda a Bíblia e lê a Bíblia. Aqui é forte. Então, eu quero dizer para você. Você escreveu isso? Estou apagando, perguntei, né? Porque eu não sei, não estou vendo vocês. Eu não estou sabendo. Depois vocês liberam perdão aí no mundo espiritual. Só estou apagando que vocês ainda estão escrevendo. Se é que vocês estão escrevendo. Se não está escrevendo, irmão, escreve. É muita informação. Veio uma pessoa para mim perguntar sobre a volta de Jesus. Eu perguntei, viu a mensagem? Vi. Ué, você não entendeu não? É porque, não sei, na hora, acabei esquecendo. Eu falei, rapaz, tem que anotar. Então você vai lá no YouTube, divulguei o canal da igreja, você vai lá no YouTube, reassiste. E aí você anota, porque você vai saber. Olha que fácil. Benção? Aqui dentro das origens, irmãos, tem a cada capítulo, é claro que vão ter origens que vão compreender mais de um capítulo, nós vamos ver que tipo de origem está se falando. Então, no capítulo 1, fala sobre a origem do universo, do mundo, planeta Terra. E é isso que a gente vai falar agora. Olha que forte. Vamos ler a Bíblia? Vamos? Na minha Bíblia, o título começa assim: a criação dos céus e da terra, e de tudo o que neles há. Olha que coisa linda. E, gente, a Bíblia já começa tremenda demais. No princípio, criou Deus. Gênesis 1. Abre a Bíblia aí, gente. Abre a Bíblia aí, abre no aplicativo. Vamos ler a Bíblia junto. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E as 3 primeiras palavras da Bíblia, esse no princípio criou Deus,
Bereshit, bara, Elohim. Isso. Bereshit já disse o que significa, né? Deu origem, inclusive, ao nome Gênesis. Bereshit é começo, princípio, Gênese. Palavra Gênese, não Gênesis, porque Gênesis é o livro. Palavra Gênese dá essa ideia de de gerar, de início, de nascimento, de criação. Isso é Bereshit. Bará é fez ou criou. E aqui é lindo demais, porque esse criou é o que nós chamamos de ex nihilo. Tá dando para entender alguma coisa? Que é muita informação, né? Aqui é EXNIHILO. Fez, criou, bará. No princípio criou Deus. Algumas versões está no princípio fez Deus os céus e a terra. Essa criação é ex nihilo, ou seja, a partir do nada. Não tinha uma matéria, porque tem uma máxima aí da ciência que nada se cria, tudo se copia. Então a gente pega as coisas e a gente desenvolve a partir de algo que já foi criado. Mas houve um momento na história, na criação da humanidade, na criação do universo, onde Deus criou a partir de matéria nenhuma, a partir de si mesmo. A matéria-prima da criação é o próprio Deus. É a partir da voz de Deus, ele diz, né, ele fala e ele cria. E aqui Elohim, não sei se você sabe, é a tradução que a gente poderia dizer é deuses. Que é mais ou menos assim. No hebraico clássico, né? Elohim, deuses, que na verdade nós sabemos que não é deuses, né? Porque a Bíblia originalmente ela não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico. Então a palavra El está falando de um Deus. E como ela é colocada no plural, Elohim, nós vamos ver esse Deus aqui se manifestando em mais de uma forma. Então essa foi uma das primeiras coisas que nós precisamos falar, porque quando você fala isso, as pessoas falam assim, ué, mas o cristianismo não é monoteísta? Vocês não falam que vocês servem a um só Deus? Como que já está falando de Deus aí desde a criação? Porque na verdade a melhor tradução para o português não seria deuses, seria mais de uma palavra. E como a gente resume a uma palavra só, imagina tentar definir Deus, irmãos, uma palavra só, é muito difícil, né? Então a gente colocaria no plural, que não é a melhor forma. Então vou tirar aqui e vou colocar Elohim como criador. Aqui ele se manifesta como criador. Pegou essa primeira parte? Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Aí o resto não me pergunte, né? Me ajuda que eu não tive aula de hebraico não. Isso aqui eu aprendi estudando. Não tive aula de hebraico no seminário, então não sou essa Coca-Cola não. Esse é o primeiro versículo de Gênesis. Ele começa assim. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí quando a gente vai para o versículo 2, dentro ainda do capítulo 1 aqui, a origem do universo, isso aqui é 1:1. Tá aí comigo?
Vou dar um tempinho para você escrever, né? Porque aqui o nosso quadro tá pequeno. Me ajuda aqui, amor. Vê se alguém tá falando alguma coisa, se tá com alguma dúvida, se tem alguma pergunta. Que eu não tô conseguindo ver, então eu não sei. Vê se dá para o pessoal tá conseguindo compreender, se tá claro. Tô com assistente técnico aqui. Você acha só Faustão, Chacrinha que tinha assistente? Eu também tenho. Ah, me respeita. Pode ir dando aula que eu vou vendo aqui. Posso ir falando, né? É porque eu quero apagar. Eu quero saber se eles já conseguiram entender essa primeira parte de Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Responde aí, gente, por favor. Você Sim, tem... não tem nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta? Ninguém falou nada. Nada. Então tá bom. Então vou apagar aqui e eu vou entender que vocês já escreveram. Né? Se é que vocês estão escrevendo. Vou continuar. Gênesis 1:2. Gênesis 1:2. Vai dizer uma frase incrível. Que diz: primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus que eu falei, né, vai aparecer no plural. E olha o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Aqui é Tohu Vabohu. Essa palavra é legal mesmo. No hebraico, que é mais ou menos como algo vasto ou grande e selvagem. E aqui a gente já entra na primeira coisa. Por quê? Quando a gente passa de Gênesis 1:1 para Gênesis 1:2, nós vemos uma disparidade aí, uma diferença no que nós chamamos de criação. Porque vai dizer, no princípio criou Deus, está comigo, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. O verso 2 vai dizer, começa dizendo, e a terra era sem forma, ou estava sem forma, algumas versões vai estar era, outras versões estava, sem forma e vazia. E aí entra uma coisa que nós chamamos de teoria do hiato, ou teoria do intervalo. Talvez você já tenha lido sobre isso, já tenha ouvido sobre isso. Por quê? A pergunta que nós fazemos quando nós lemos o versículo 2 é: criaria Deus algo sem forma e vazio? Então essa seria a criação original de Deus, algo sem forma, algo vazio, algo selvagem. Então aqui acredita-se que aconteceu aquele fenômeno que é quando o diabo ele é lançado na terra, né? Não sei se você sabe, Isaías 14:12 tem essa descrição lá, irmãos. Isaías 14:12 não está escrito diabo, mas está escrito: tu que caíste do céu, ó estrela da alva, ou ó estrela da manhã. E você que incomodava as nações, perseguia as nações, não vou lembrar o texto certinho aqui, mas é mais ou menos assim: tu que caíste do céu, ó estrela da manhã. E engraçado que lá em Apocalipse 22 vai aparecer o mesmo termo, estrela da alva ou estrela da manhã. E muitas pessoas perguntam assim: ué, afinal, está falando sobre Jesus ou está falando sobre o diabo? Se você perceber, não por aqui, nada na Bíblia é à toa. Em Isaías, estrela da alva ou estrela da manhã, depende da sua versão bíblica, vai estar com letra minúscula. Quando você olhar Apocalipse, vai estar com a letra maiúscula. Isaías 14:12 vai estar com letra minúscula, e Apocalipse eu teria que ver a referência para você, se eu não me engano, 22:16. Eu acabei de ler Apocalipse, mas é tanta informação que a gente esquece. Que está lá com letra maiúscula. Então,
para muitos estudiosos, aí está uma clara um antagonismo. Está mostrando a diferenciação da verdadeira estrela da alva, a verdadeira estrela da manhã, da falsa. E quem seria essa estrela falsa da manhã? Seria Lúcifer, que caiu do céu. Ele se rebela contra Deus e ele cai do céu. E quando ele cai, ele é lançado nas profundezas do abismo. Se você olhar a Bíblia, Salmo 139, um versículo clássico sobre ele, que diz isso, né? Se eu descer ao Hades, se eu for nas profundezas do abismo, ali tu estás, a Bíblia vai falar de profundezas do abismo relacionado ao oceano, relacionado a mares. A profundeza do mar ser a profundeza do abismo. Então, tem-se a ideia deixa eu anotar aqui para vocês. Jessé está na Bíblia? Não, não está claro. Mas muitos teólogos falam sobre isso e isso tem muito peso, irmãos. Você pode pesquisar melhor, teoria do hiato e teoria do intervalo. Então, entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2, existe um hiato, existe um intervalo. E é nesse intervalo que o diabo, Satanás, Lúcifer, ele se rebela contra Deus e ele é lançado do céu. E o impacto da queda desse ser, que era grandioso, que era poderoso, na terra ou nas águas, ele destrói a criação original. Logo, a criação que nós vamos ver narradas a partir do versículo 4 não é a criação original. Ou ela foi recriada, ou ela foi reformada, ou ela foi refeita. Mas não a criação original. Porque quando Satanás cai, e não à toa a sequência do versículo diz o seguinte: a terra estava sem forma, porém a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Trevas é sempre ligado ao diabo. E o Espírito de Deus pairava. A palavra pairava não ficava parado, ele se movia sobre a face das águas. Preste atenção que a palavra estava, que a terra porém estava, é raiá, que é isso aqui, ó. A terra estava, é raiá. Que pode ser várias coisas, pode ser se tornou, veio a existir, estava mesmo, era, né? Em algumas versões estava. A terra porém era sem forma e vazia. Em outras versões, a terra porém estava sem forma e vazia. Então, essa teoria aqui, embora, como eu disse, não está claro nas escrituras, tem muito peso acadêmico, tem muito peso entre os teólogos ao longo da história. E talvez você ache que você não precisa de teologia para compreender a Bíblia, mas nós só chegamos à ideia de trindade e outras ideias bíblicas porque homens ao longo da história brigaram, lutaram por conceitos que hoje para nós são muito claros, né? A trindade é um desses conceitos, a união hipostática de Cristo, né? A dupla natureza de Cristo, né? Cristo era 50% homem, 50% Deus quando estava na Terra? Não. E isso ao longo dos anos foi debatido, ao longo dos séculos. E teólogos morreram, entregaram sua vida estudando e lutando por essa verdade. E chegaram ao consenso que Cristo era 100% homem, ao passo que também era 100% Deus. Ou seja, Cristo era 200%. Não era igual a nós. Ele era mais do que nós. Então, as teorias, elas não entram em contradição com a Bíblia. Elas buscam interpretar, elas buscam nos ajudar a esclarecer. Ah, Jessé, eu tenho que pegar isso como verdade absoluta e nada pode discordar disso? Porque eu não concordo, isso não traz paz ao meu coração. Irmãos, não tem problema se você não crê. Não vai mudar a sua vida cristã. Porém, faz muito sentido quando você lê a Bíblia a partir de pessoas que estudaram
e tentaram interpretar, tentaram trazer luz a textos que são difíceis de entendimento. E esse é um deles, porque diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Está comigo, né? E o verso 2: e a terra estava, ou a terra era sem forma e vazia. E a pergunta que as pessoas faziam era: ué, no princípio Deus criou, e esse Deus que criou, ele vai criar algo sem forma, vai criar algo vazio? Então entra-se esse hiato, esse intervalo entre um versículo e o outro, né? Pedro vai falar lá que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A gente vai ver que a palavra para dia, ela tem vários significados. Outro livro que eu indico, além de Panorama do Antigo Testamento, além desse livro aqui, Panorama do Antigo Testamento, tem outro livro que eu quero indicar para você, que é Como Ler Gênesis. Como Ler Gênesis, o Tremper Longman III. Tremper Longman III. Porque ele vai dar a ideia de que existia mitos de criação em outras civilizações. Então, na civilização babilônia, que é o mais famoso, que é o Enuma Elish, não sei se você já ouviu falar o Enuma Elish, que é Tiamat com outro deus lá, que não vou lembrar agora, tem a relação sexual deles e cria os seres humanos. Tiamat, eu teria que ler, eu leio e passo para vocês. Mas muitos concordam com essa ideia de que entre Gênesis 1 e Gênesis 1 e 2 há um intervalo. Tá bom? Talvez você não concorde, talvez você não pense assim, mas muitos concordam. Dentro do versículo 2 ainda fala que o Espírito de Deus pairava, ele se movia. Então muitos acreditam que ele estava guardando. Porque todo anjo, se você olhar na Bíblia, que ele está em movimento, arcanjo, querubim, serafim, ele está de alguma forma protegendo, ele está de alguma forma guardando. Tem várias aplicações que nós podemos fazer aqui, que o Espírito Santo, ele é Deus em movimento, ele é Deus em ação. A ação de Deus na história, inclusive na história da igreja, é através do Espírito Santo, é Deus em movimento. Porém, fica claro que também o Espírito Santo ele não é sem propósito. Ele ficaria também ali sobre a água aleatoriamente. Então tem muitas evidências que apontam para que haja verdade, haja sentido nessa teoria. Que o Satanás foi lançado na terra e a destruição causada pela queda do diabo, de Lúcifer, destrói a criação original, que está em Gênesis 1 e 1, e a partir de Gênesis 1 e 2, uma nova história vai ser narrada. O que mais que eu posso falar aqui? Eu já falei de profundeza do abismo, profundeza do mar, Espírito de Deus. Isso é muito interessante, porque a primeira palavra que a gente vê relacionada a Deus é Elohim, que é no formato, vamos dizer assim, no plural, Deus no plural. E está Bará relacionado, então quero fazer um mapinha aqui, para a gente pegar isso aqui. Isso é muito importante. Então, ele se manifesta como um Deus criador. Ele se manifesta como um Deus Espírito, aqui nesse versículo 2, Gênesis 1 vai falar. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.